Ponto importante que eu vejo, e às vezes é um ponto de dúvida dos pais, é muito difícil, obviamente, fazer uma criança usar o colete. A gente sabe que o trabalho dos pais nesse tripé de tratamento, que é o colete, o médico, o fisioterapeuta e a fisioterapia específica, é muito difícil, porque a criança tem que se dedicar, as crianças ficam enjoadas do tratamento. Mas assim, eu queria que você falasse um pouquinho da importância e do que você vê de resultado do colete, porque muitas vezes os pais, até às vezes por um aconselhamento não tão adequado, e eu faço a meia-culpa aqui por parte dos médicos, falam que o colete não funciona. E eu sinto que o colete introduzido na forma correta e no timing correto, principalmente, ele funciona e funciona muito bem para segurar a progressão da curva e muitas vezes evitar um tratamento cirúrgico desnecessário. Óbvio, paciente que tem que operar, e eu sei disso que você recomenda a cirurgia. Agora, quando não é recomendada a cirurgia, antes disso, a gente consegue talvez evitar um tratamento cirúrgico, às vezes, desnecessário. Me fala um pouquinho disso e o que você acha, qual é a sua opinião? Então vamos lá, quais são as evidências científicas para o colete, né? O que os estudos hoje mostram? Que o colete ele funciona de curvas de 20 a 40 graus e de preferência quando ainda está lá no começo do crescimento. Então no Risser, que é aquele sinal ósseo do quadril, de 0 a 2. Ali é a melhor chance que a gente tem do tratamento conservador. Uma pena que muitas vezes os pacientes não chegam para a gente nessa fase, mas só dele usar o colete nesta fase, ele tem de 72% e chega a 75% de chance de evitar progressão, evitar um caso cirúrgico. Então, só que o que acontece? Esse é um trabalho publicado na The New England Journal of Medicine, que é uma pesquisa mais importante que a gente tem de colete. Ela mostra que o colete ele é tempo dependente. Quanto mais a criança, adolescente está usando o colete, mais ele funciona. Eu brinco que é um jogador, um craque do time, que quando você deixa ele o jogo todo, ele tem mais chance de fazer gol. Se a gente deixa ele no banco, ele não vai fazer gol. Se o colete está fora do corpo, o colete não vai funcionar. Então, o colete precisa ser usado. Ele começa a funcionar mais de 18 horas por dia, mais de 20 horas começa a ter um efeito positivo, a gente recomenda que use o máximo possível. Tira para fazer todas as atividades físicas que você recomenda, nós recomendamos, é excelente, tem que fazer atividade física, seja qual for, qual goste de fazer. Os exercícios específicos, então nós orientamos exercícios específicos de fisioterapia todos os dias, 30 minutos por dia, e aí tira para tomar banho, né, um pouco ali, mas máximo de horas que puder usar, mais de 20, 22 horas, vai ter mais efeito. Então a gente tem sim que conscientizar os pais, conscientizar os pacientes pela importância do tratamento, que é só por uma fasezinha da vida para evitar aí piores, né? Evitar um caso cirúrgico, obviamente, e os casos que forem mal sucedidos, lógico, vamos precisar de médicos, vamos precisar de uma equipe preparada para ajudar. Então a gente recomenda, lógico, cirurgias quando isso excede ali 45, 50 graus, que já começa a ter uma margem, uma indicação cirúrgica. Essa é a indicação. E é muito importante isso, eu acho que isso é um dado muito categórico desse estudo do New England. Ou seja, de cada 4 crianças que vão tratar no momento adequado, 3 evitam a cirurgia pelo uso do colete. Isso é muito importante. Então, se o seu filho tiver entre esses 3, é uma felicidade muito grande. Porém, eu digo outra coisa que ainda é um dado que esse estudo não avaliou porque não era um desfecho do estudo, que é muito importante, que é o quê? Esse paciente que vai operar, ele vai ter uma curva provavelmente de menor magnitude que ele teria sem o colete, ou seja, vai ser uma cirurgia menor, e outra, um equilíbrio do tronco, isso é muito importante no colete, ele equilibra o tronco, um shift do tronco menor, isso facilita a execução da cirurgia, ou seja, o seu filho vai ter uma cirurgia com uma performance melhor, com uma correção melhor. Isso para mim é nítido e claro, os pacientes que eu opero que fizeram o uso adequado do colete, eles têm uma redução melhor da curva, eles têm uma performance cirúrgica melhor. Obrigado, Rodrigo, sem palavras, obrigado por ter vindo aqui, é muito comum, apesar de eu sou médico, então geralmente a porta de entrada é o paciente, do paciente mesmo, o conservador é a gente. Eu sempre mando aí para você e para os profissionais que a gente tem confiança. E queria te agradecer por ter vindo aqui. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade, um grande abraço a todos.